Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Luísa Cordeiro, professora de História do Brasil. E na aula de hoje a gente vai terminar o assunto de ditadura militar com o governo do João Batista Figueiredo. O João Batista Figueiredo ele foi o último general-presidente e o governo dele se estendeu de 1979 até 1985, quando aí sim houve a redemocratização do país. O governo Figueiredo ele já começa sendo abalado por uma nova crise da OPEP, né? A segunda crise da OPEP ela vai diminuir o fluxo de capital estrangeiro para o Brasil, então aqueles empréstimos que aconteciam agora com um juros alto, né, eles vão continuar altos, mas eles vão diminuir. E se diminui o fluxo de capital, diminui o poder de investimento do Estado brasileiro, né, em setores prioritários, em setores chaves, enfim, para resolver os problemas do Brasil. E uma dívida externa que só cresce e uma inflação que só cresce, né? Tanto que a década de 80 ela vai ser considerada a década perdida. E na década de 80 a gente vai ter uma estagflação, que é uma estagnação econômica associada à inflação, ao desemprego e a empréstimos com juros altos. Então, olha que curioso, né? Porque a gente tem uma inflação junto de uma estagnação econômica, o que não é comum. Geralmente, quando nós temos uma inflação, a gente tem um crescimento econômico e até o crescimento econômico ele acaba fomentando a inflação na medida em que, se há crescimento econômico, a gente entende que há novos postos de trabalho, o desemprego diminui, né? A renda ela aumenta, então há uma demanda maior por produtos e há, então, obviamente, o aumento do preço desses produtos e, portanto, uma inflação, mas não é o caso aqui. Aqui a gente tem uma inflação que cresce muito junto de uma estagnação econômica, de um país que não se desenvolve economicamente. E a política no governo Figueiredo? O Figueiredo, ele vai continuar naquela linha, ele também pertence ao Sorbonne, né? Ele vai continuar no projeto de distensão política, de abertura à democracia, como o seu antecessor, o Ernesto Geisel. E sendo assim, o Figueiredo ele vai promulgar a Lei de Anistia Geral no ano de 1979. Essa lei ela vai anistiar os presos políticos e os exilados que puderam retornar ao Brasil, né, sem o perigo de que eles fossem presos, torturados ou sofressem algum episódio ali de violação de direitos humanos. E aí, pessoal, ainda sobre aquele setor linha dura do Exército, né? No governo Figueiredo, eles acabam extrapolando os protestos contra essa abertura política. De que maneira? Eles vão começar a praticar atentados terroristas. Então, eles vão colocar bombas em bancas de jornais, eles vão atentar contra a sede da OAB no Rio de Janeiro. E o maior de todos esses atentados, o que mais ficou conhecido, digamos assim, foi o atentado ao Rio Centro, no ano de 1981. No Rio Centro, aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, acontecia um evento em comemoração ao dia 1º de maio, né, que é o Dia do Trabalho. E nesse evento, os militares eles colocaram uma bomba no relógio de energia elétrica do local e uma bomba estourou no colo de um sargento do Exército, matando-o, né, imediatamente. E ele estava no banco do passageiro e quem dirigia aquele veículo era um capitão do Exército que não morreu, mas ficou gravemente ferido. Então, ficou óbvio para todo mundo que era mais um atentado da linha dura do Exército, porque eles utilizavam desses atentados para culpar a oposição, a esquerda, os comunistas, aqueles que lutavam contra o regime, para justificar a manutenção do regime. Então, é para dizer mais ou menos assim, ó, tá vendo aí? A esquerda, os comunistas, a oposição são terroristas. Então, a gente não pode sair do poder. Há de se continuar um regime autoritário. A gente não pode permitir uma abertura à democracia. Mas com esse atentado do Rio Centro, ficou claro qual era o intuito dessa linha dura do Exército, né? Que não vai cessar em tentar manter esse regime de exceção no Brasil. Ainda na política do governo Figueiredo, a gente tem uma reforma partidária que permitiu
o processo de pluripartidarização do Brasil. Então, aquele bipartidarismo ele vai ser abandonado no governo Figueiredo e podemos ter a retomada da pluripartidarização, da multipartidarização no Brasil. É bom, mas o Figueiredo, ele também tem um intuito ali por trás, que a gente vai entender agora qual é. A Arena deixa de se chamar Arena e passa a se chamar PDS. Inclusive, essa reforma partidária, ela obriga que todos os partidos políticos criados naquele contexto, eles tenham o P de partido na frente, tá? Arena, então, vira PDS. Arena, PDS. Bastante diferente, né? E faz sentido por quê? Porque os arenistas, os militares, o partido dos militares, não estava bem na fita naquele momento. A oposição, ela vinha crescendo eleitoralmente, né? O MDB, como eu disse lá na aula do governo Geisel, ele vem aumentando a sua bancada a cada eleição parlamentar que existe. Então, a Arena, ela quer se desvencilhar desse nome, porque esse nome relembra os militares e a recessão econômica e o fim do milagre econômico. Então, por isso, eles transformam Arena em PDS. Agora, o MDB. O MDB, ele está super bem na fita. O MDB só cresce. Ele vai querer se desvencilhar desse nome? Não. Então, o MDB vai colocar somente o P na frente, virando PMDB. Mas veja bem, pessoal, o MDB foi um partido artificial criado no governo do Castelo Branco para aglutinar a oposição. Então, é um partido que internamente ele é fragmentado. Você tem diversas tendências e correntes ali dentro daquele partido, né? A gente vai ter, digamos, vamos lá, os principais partidos da época, né? O DN, PTB, PCB, PSD. Bom, o MDB que é criado, ele vai aglutinar, por exemplo, o PTB e o PCB dentro dele. A UDN vai inicialmente para a Arena, mas depois alguns udenistas acabam migrando, né, para o MDB. Então, você tem várias tendências políticas. É um partido de oposições internas também. Então, quando ocorre essa reforma partidária e a permissão da pluripartidarização, o MDB ele se fragmenta. Em PMDB, sim, mas em PTB também, que retorna à cena política, né? Inclusive, vai haver ali uma certa briga entre a Ivete Vargas, que era sobrinha do Vargas, e o Leonel Brizola pela sigla PTB. É uma sigla muito forte, muito importante, associada a Vargas. Então, Leonel Brizola, que era um PTBista histórico desde da década de 60, né, 50, 60, ele vai querer para ele essa sigla, mas os militares que vão julgar, digamos assim, né, quem vai ficar com a sigla, os militares eles vão entregar a sigla a Ivete Vargas, porque ela tinha um acordo, ela ali tinha uma ideologia mais próxima à dos militares. E o Leonel Brizola, por sua vez, ele funda um outro partido, que é o PDT. Surge também o PT, surge também o PP. Vocês estão percebendo aqui que enquanto a Arena vira PDS, o MDB ele vira um monte de partido. Então, de certa forma, a oposição se enfraquece, né? Porque agora vão existir inúmeros candidatos de oposição, enquanto que os militares vão lançar os seus próprios candidatos sem alguém de ideologia similar para concorrer com eles, ok? E as coisas, elas ainda ficam mais tensas para a oposição quando é promulgado o pacote de novembro, que proíbe os partidos de obterem, né, de avançarem numa coligação. Então, digamos que, beleza, existem vários partidos de oposição ao regime militar, mas, de repente, esses vários partidos, eles poderiam se unir numa coalizão, né, e lançar um único candidato.
ok? Mas não era possível. Por quê? Por conta do pacote de novembro. Porque é obrigatório que cada partido lance o seu próprio candidato e não faça uma coalizão de partidos para apoiar um único. Além disso, há a determinação de vinculação de voto. Então, você, eleitor, que vai votar num pleito para eleições municipais, né, você tem que votar em candidatos do mesmo partido em todos os cargos. Então, você não pode votar no vereador, um vereador do PMDB e um prefeito do PDS. Não é possível. Se por acaso você fizer isso, o seu voto ele vai ser anulado, né? Ele não vai ser contado. Então, todos os políticos que você vai votar têm que ser do mesmo partido. Tá? É o que diz aí o pacote de novembro. Ou seja, há uma abertura à democracia? A gente pode dizer que a pluripartidarização é uma tendência à democracia? Sem dúvida, né? Com certeza. No entanto, o pacote de novembro elimina as chances da oposição vencer eleições importantes. Em 1984, aproximava-se a eleição presidencial, que ocorreria no ano anterior, no início do ano anterior, e o deputado Dante de Oliveira, do PMDB do Mato Grosso, ele vai criar um projeto de emenda constitucional para que as eleições seguintes, as eleições presidenciais seguintes, elas fossem diretas, ou seja, para que o povo pudesse votar. Esse povo que não votava desde 1960. A última vez que o povo elegeu um presidente foi o presidente Jânio Quadros, né? Então, essa emenda Dante de Oliveira, ela vai para a aprovação do Congresso. Os setores da sociedade civil vão se mobilizar para pressionar esse Congresso a aprovar essa emenda Dante de Oliveira, e essa pressão, ela acarretou num dos maiores movimentos, né, de manifestações, de protesto, que foi o movimento das diretas já no ano de 1984. Então, diversos setores da sociedade uniram-se reivindicando o fim do regime militar e a redemocratização do país. No dia da votação, apesar da ampla mobilização da sociedade, a emenda não alcançou o número suficiente de votos na Câmara para entrar em vigor. Então, houve a emenda, houve o projeto, houve uma pressão popular para que esse projeto fosse aprovado e houve um Congresso Nacional que não ouviu a população e votou contra. E isso quer dizer que as eleições de janeiro de 1985 elas continuaram sendo eleições indiretas. E como é que vai acontecer esse processo eleitoral no ano de 1985? De um lado, a gente vai ter o PDS lançando o nome de Paulo Maluf. E do outro lado, a gente vai ter uma certa coalizão entre o PMDB e o PFL. O PFL ele é um partido que vai existir, na verdade, a partir de janeiro de 1985, sim, mas depois das eleições, porque senão não seria permitido, né? A coalizão, não poderia acontecer. Esses dois grupos aqui, eles formaram a Aliança Democrática. E quem são esses membros do PFL? Da onde surgiu, né, essa bancada do PFL no Congresso Nacional? Eles, na realidade, são uma dissidência interna do PDS. Um certo grupo do PDS não concorda com o nome de Paulo Maluf como candidato pelo Partido dos Militares. Esse grupo, então, quando percebe que não será ouvido, né, porque vai ocorrer, na verdade, uma disputa interna entre o Paulo Maluf e um outro político ligado ao PDS, e o Paulo Maluf vence. Então, aqueles que perderam essas eleições, eles saem do PDS e passam a apoiar a chapa do PMDB, que lança o nome de Tancredo Neves, que era um político, né, com uma trajetória longa no estado de Minas Gerais, foi deputado estadual, deputado federal, senador também. O Tancredo Neves ele foi atuante desde a década de 60 no MDB contra a ditadura militar.
Então, sendo assim, esse é o cenário que favoreceu a eleição de um civil, né? Mas que é um civil que não foi ligado aos militares. Sendo assim, no dia 15 de janeiro de 1985, o Colégio Eleitoral deu maioria de votos para a chapa da Aliança Democrática, elegendo Tancredo Neves. Tancredo Neves, o civil do PMDB, que iria ser empossado presidente da República depois de 5 mandatos de generais presidentes desde a década de 60. A posse de Tancredo Neves ocorreria no dia 15 de março daquele mesmo ano, mas o Tancredo Neves ele ficou muito doente, ele tinha problemas abdominais, ele tinha diverticulite, vai passar por uma série de cirurgias e vai acabar morrendo, né? Ele morre no dia 21 de abril e no dia 15 de março, quem toma posse é o seu vice. E quem é o seu vice? O seu vice é o José Sarney. José Sarney, ele era um ex-PDS. O José Sarney foi um desses dissidentes que saíram do PDS e apoiaram a chapa do Tancredo Neves. E um dos acordos que eles fizeram foi justamente esse, né? Que o Tancredo seria o candidato a presidente, mas o José Sarney seria o candidato a vice-presidente da chapa. Então, quando há os problemas de saúde do Tancredo Neves e vai acarretar na morte dele, né, no dia 21 de abril, quem assume é o José Sarney, o que é bastante problemático. Inicialmente é problemático porque, caramba, Tancredo Neves está doente, há um certo receio por parte do PMDB e da sociedade civil de que os militares, nesse contexto de adoecimento do presidente eleito, os militares eles criem mecanismos para se perpetuar no poder, né? E há uma preocupação também, depois da morte de Tancredo Neves, de, caramba, quem era o José Sarney? José Sarney, ele era um ex-arenista, chegou a ser presidente do partido. Ele foi base de apoio, base aliada dos militares durante todo o período. Então, qual seria o comprometimento do José Sarney com a redemocratização de fato do país, né? Há uma certa angústia entre a população brasileira naquele momento, porque eles finalmente conseguiram eleger Tancredo Neves, um presidente civil, mas há um questionamento se isso será válido ou não, né? Se José Sarney vai colaborar com isso ou não. E esse é o tema da nossa próxima aula. Eu espero encontrar vocês lá. Tchau, tchau!